Oi, gente! Que alegria poder falar com vocês mais uma vez. Estou muito feliz por ter você aqui com a gente, por ter decidido participar dessa jornada de 21 dias de transformação e organização da nossa vida financeira. Antes de mais nada, eu preciso pedir desculpas pelo atraso na entrega deste vídeo. Eu tenho um lema comigo: antes feito que perfeito. Mas infelizmente eu não consegui entregar nem o feito no tempo que eu gostaria. Minha família sabe o tanto que eu estou me dedicando para que esses 21 dias sejam transformadores realmente para vocês. E justamente por carregar essa responsabilidade no meu coração, eu não posso entregar para vocês algo que não seja pelo menos feito. E eu não consegui concluir o vídeo da forma que vocês merecem. Então, por isso eu estou, neste momento, reservando esse espaço para pedir desculpa para você. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com falhas, nós conseguiremos, nós continuaremos caminhando. Porque transformação, gente, não acontece pela perfeição, acontece pela consistência e pela decisão de não desistir. Muito obrigado mesmo pela paciência, pelo carinho e por estarmos juntos nesta jornada. De coração, vocês todos são muito especiais para mim. Agora eu quero deixar alguns abraços aqui. Quero deixar um abraço para Carla, para Clarice, para o Kleber, para a Lélia, Lena, Marcelo e Messias. Um abraço apertado para todos vocês. Sério, gente, eu tô muito feliz porque você decidiu caminhar junto com a gente. A maioria das pessoas sonham em mudança, mas poucas têm coragem de começar. E você começou. Eu tenho certeza que existe algo poderoso acontecendo dentro de você, assim como está acontecendo dentro de mim. É Deus que já começou a obra de transformação aí no seu coração e no meu coração. Então vamos embora para o assunto de hoje. E hoje nós vamos falar de algo que pode estar definindo aí toda a sua vida sem você perceber. Hoje nós vamos conversar sobre crenças. Existe uma história da Bíblia que mexe muito comigo. É a história dos 12 espias. Deus havia prometido uma terra extraordinária para o povo de Israel. Uma terra que manava leite e mel. Então Moisés enviou 12 espias para reconhecer essa terra. E sabe o que aconteceu? Os 12 espias viram exatamente a mesma terra, viram os mesmos frutos e viram as mesmas oportunidades, apesar de enxergarem de forma diferente. 10 espias voltaram com a seguinte mensagem para Moisés: nós não vamos conseguir. Somos pequenos demais, eles são fortes demais, vai dar tudo errado. Mas outros 2 espias, que vocês sabem quem são, voltaram com o seguinte resumo: Moisés, nós vamos subir, Deus é conosco, nós conseguiremos. Agora preste atenção, como pode 12 pessoas verem a mesma coisa e terem conclusões completamente diferentes? A resposta está em 2 tipos de mentalidades que existem, 2 tipos de pensamentos. E essa história dos 12 espias fala exatamente disso. E o que mais me impressiona nessa história é o final dela. Deus manda Moisés dizer aos 10 espias e ao povo que assim como o povo e aqueles 10 espias falaram ao ouvido de Deus, ele faria. E o resultado foi que nenhum deles realizou o sonho de viver na terra prometida. Apenas 2, Josué e Caleb, por terem uma mentalidade transformada e não conformada, realizaram o seu sonho. A forma como você pensa define a forma como você vive. Olha só o que está escrito em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina na sua alma, ele é. A maior batalha da nossa vida não está no bolso, mas sim na mentalidade. Porque antes de existir uma vida financeira organizada, precisa existir
uma mente transformada. Sobre a forma como nós pensamos ou sobre a nossa mentalidade, quero fazer com você a seguinte reflexão. Se alguém te pergunta quem é você, ou se alguém me pergunta quem é você, a resposta que eu daria pode ser totalmente diferente da autoimagem que eu tenho formada dentro da minha mente. Porque a imagem que temos de nós mesmos começou a ser construída lá na infância. Isso é muito sério, gente. As palavras que ouvimos, a forma como fomos tratados, a rejeição, os traumas, as críticas e as comparações foram a matéria-prima para a construção da nossa programação mental, da nossa autoimagem e da nossa autoestima. Uma pessoa que ouviu na sua infância: você nunca vai conseguir, dinheiro não é para gente como nós, você nasceu para sofrer e você não é capaz. Sem perceber, essas frases, essas palavras, principalmente se dita por pessoas que tinham autoridade ou que têm autoridade sobre a nossa vida, vão entrando na nossa mente e vão sendo instalados como um programa. Por isso que hoje é muito comum se usar o termo programação mental. Para entender melhor isso, eu quero fazer uma ilustração. Eu tenho aqui um computador, um laptop, e eu quero comparar esse laptop ao nosso cérebro. A parte física dele, tudo isso que a gente está vendo, teclado, mouse, tela e as peças que tem por dentro desse computador é como o nosso cérebro. No nosso cérebro a gente tem neurônios, terminações nervosas, axônio, todas as outras estruturas. É como esse computador, mas para que esse computador funcione, a gente precisa instalar nele um sistema operacional. E assim como no computador, existe um sistema operacional instalado no nosso cérebro, que é a nossa mente. Para o sistema operacional rodar num computador, precisam ser instalados drivers. E na nossa mente, esses drivers, eles são as crenças que vão sendo instaladas desde a nossa infância através daquilo que a gente viu, ouviu, leu e aprendeu. Então, só recapitulando, o cérebro, o sistema nervoso, essa massa que existe dentro da cabeça é como um computador fisicamente. A nossa mente é como o sistema operacional. E os códigos, os drivers que existem para rodar o computador, na nossa mente é a crença. Agora você imagina um computador cheio de vírus. Ele trava, fica lento e falha. A mesma coisa acontece com a gente quando são instalados na nossa mente crenças limitantes. Com relação à nossa vida financeira, a gente vive uma vida financeira cheia de bloqueios, cheia de limitações, escassa e desorganizada. Mais de 95% da população vive uma vida financeira desorganizada. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, desses 95% da população, elas carregam crenças como: não consigo, não sou capaz, é muito difícil, isso não é para mim. Hoje, neurocientistas, psicólogos, psicanalistas estão com o consultório lotado de pessoas com a mentalidade cheia de crenças limitantes. Sobre o assunto das crenças, vamos ouvir o Dr. Rodrigo Silva. Vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. Você tem que trabalhar a sua programação mental. Ora, gente, Jesus curou o paralítico, mas não carregou a cama dele. Jesus curou o cego, Bartimeu, mas não arrumou emprego para ele no dia seguinte. Então lembre, tem um detalhe da cura que compete a você, especialmente trabalhar a sua programação mental, que muitas vezes é doentia. E eu vejo muitos crentes com crenças limitantes. Parece que ser rico é pecado, ter sucesso é pecado. Isso foi uma herança maldita que tivemos da Idade Média, onde parece que assim, quanto mais pobre, mais miserável, mais perto de Deus você está. Isto não é verdade. A teologia da libertação deu ênfase nisso aí. Deus gosta do pobre. O dia que eu ficar rico, eu vou perder minha espiritualidade. O dia que eu tiver mais condição, o dia que eu for culto, eu já vi muitas pessoas criticando o maior pecado que eu podia cometer é ter feito um doutorado. Muita gente fala, não, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quer dizer, eu ofendi a Deus quando eu busquei um doutorado. Eu ofendi a Deus quando eu troquei de carro. Cuidado com essas crenças limitantes, porque elas não pertencem a Deus, vêm do maligno. E essas crenças limitantes foram instaladas durante a vida. Lembra daquela frase? A prática constante da mesma mensagem leva inevitavelmente
ao aprendizado. O nosso caráter, a nossa personalidade, a programação mental que nós temos afetam todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. E tem algo que poucas pessoas sabem. Entre uma crença vencedora e uma crença limitante, o nosso cérebro, ele tende a escolher a crença limitante. Porque o cérebro quer nos proteger o tempo todo, quer nos proteger do sofrimento. Ele prefere o conforto. E se a gente for considerar, parece que a desorganização é mais confortável. Você não precisa tirar seu tempo para organizar a sua vida. Você não precisa envolver sua família com controle dos gastos. O cérebro prefere o conforto, mesmo que seja um conforto que destrói a nossa vida financeira. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você começar a organizar a sua vida financeira, sua mente provavelmente vai tentar te sabotar. Ela vai te dizer: para que tudo isso? Deixa isso para depois. Vai descansar, pega o celular, come alguma coisa, volta para a vida de antes. Sabe por quê? Porque mudar dói, mas permanecer preso dói mais ainda, gente. Uma vez eu ouvi a seguinte afirmação: a mente às vezes mente. E é isso que acontece. Parece que é conforto, mas não é. A ansiedade, o medo e os problemas financeiros doem mais do que você organizar a sua vida financeira. Então, no começo vai ser difícil. Eu sei disso. Mas escuta o que eu vou te dizer. Eu não vou desistir de você. Em nome de Jesus, a sua vida vai se transformar. Mesmo que você tenha recaídas, mesmo que às vezes você desanime, nós vamos continuar caminhando juntos, porque juntos somos muito mais fortes. E lá na frente, vamos comemorar essa transformação. A mudança, querido, já começou. Talvez você ainda não percebeu totalmente, mas Deus já começou agindo dentro de você. Só pelo fato de você estar aqui é comprovação disto. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Dá uma pausa aí no vídeo. Vai lá e pega a sua Bíblia. Pegou? Então você vai fazer o seguinte. Repete comigo em voz alta. Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Vamos dizer de novo? Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que você é filho de Deus. E se você é filho, você também é herdeiro do reino. Você não nasceu para viver derrotado. Você não nasceu para viver preso, acorrentado, escravizado pela desorganização financeira e pela escassez. Agora eu quero deixar um exercício para vocês. Pegue papel e caneta e faça o seguinte. Escreva pelo menos 5 sonhos que você tem. Quais são os seus 5 sonhos principais? Depois, você vai colocar esse papel num lugar que você veja todo dia. E diariamente, converse com Deus sobre seus sonhos. Sabe o que Jesus disse em Mateus? Tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo que já receberam, assim se sucederá. E quando você fizer isso, você alinhar o seu coração com o coração de Deus, você vai entender o propósito dele para a sua vida. E sabe qual que é o propósito dele para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida está em João 10:10. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tem mais um exercício antes da gente terminar. Todo dia,
Quando você acordar, você vai pegar a sua Bíblia e vai repetir essas palavras. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Quando essas palavras se tornarem verdade na sua vida, principalmente na sua vida financeira, a desorganização, a procrastinação e a escassez vão sumir e você vai se tornar uma pessoa para o qual Deus te fez, com o propósito que Ele fez para a sua vida, que é viver uma vida de abundância. Deus seja louvado por esse nosso encontro mais uma vez. Que Ele nos abençoe, queridos. Um grande abraço e nos vemos amanhã.